O S&P 500 é um índice que vai replicar a performance das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, sendo um dos mais acompanhados por investidores do mundo inteiro, que tentam alcançar uma rentabilidade maior do que esse índice, mas falham na maioria dos casos. Para você ter noção, desde 2001, cerca de 60% a 80% de todos os fundos de gestão ativa tiveram um desempenho inferior ao índice S&P 500. Ou seja, até mesmo equipes com diversos analistas extremamente qualificados trabalhando ativamente, as gestoras não conseguem rentabilizar mais do que a bolsa americana. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer para ganhar até 3 vezes mais do que o S&P 500 de uma maneira extremamente simples. Eu vou mostrar para vocês tudo sobre os ETFs alavancados e qual que é o problema dele de você manter na carteira por longo prazo. Também quais são seus riscos e principalmente seus benefícios, que é ganhar 3 vezes mais do que a bolsa americana e até mesmo que o Nasdaq 100. Bom, hoje se você quiser investir no S&P 500, que é a bolsa americana, você pode comprar por vários ETFs que tem disponíveis. Os 3 principais são o VOO, né, que você tem, o IVV e você também tem o ETF SPY, né? São 3 ETFs aí famosíssimos que eles basicamente vão replicar o S&P 500, eles vão comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então só para vocês terem ideia, nos últimos 12 meses o S&P 500 subiu 24%. Os outros ETFs subiram 24% também, bem parecido com o S&P, porque basicamente eles seguem o índice, então eles vão rentabilizar a mesma coisa. Mas quando a gente pega os ETFs alavancados, que eu vou explicar para vocês como que eles funcionam, como o ETF UPRO, que ele também vai comprar as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas ele vai utilizar de alguns meios para rentabilizar mais do que a bolsa americana. Então você pode ver aqui que no ano de 2024 o S&P 500 está rentabilizando 15,8%, né, o VOO, o ETF em si. E o UPRO, ele está rentabilizando 44%, ou seja, 3 vezes mais do que a rentabilidade do VOO. Para fazer isso, esses ETFs eles vão usar estratégias de alavancagem como derivativos financeiros, contratos futuros e opções. Então esse ETF, por exemplo, esse UPRO, ele basicamente vai usar desses derivativos para conseguir alavancar o ETF. É como se ele contratasse uma dívida e utilizasse disso para benefício de alavancagem. Então vamos supor que se o S&P 500 subir 1%, esse ETF aqui, o UPRO, vai subir 3%. Agora também o contrário é verdadeiro. Se o S&P 500 cair 1%, esse ETF alavancado, ele vai cair 3%. Então, tanto quanto você ganha bastante na alta, você perde muito também na baixa. Tá, Léo, mas como que eu identifico um ETF desse que entrega 3 vezes mais rentabilidade que o S&P 500? Bom, normalmente no nome já dá pra ver, né? Eles vêm com esse Ultra Pro ou 3 vezes Unlevered, que é basicamente alavancagem em inglês, né? E aí você vai ver que a rentabilidade dele é muito alta e também com muitas quedas também fortes. Mas se você olhar no ETF, no site etf.com e pesquisar pelo ETF que você tá achando que ele é alavancado, se você descer um pouquinho a página aqui, você vai ver que ele mesmo escreve aqui, ó, ele é um ETF 3 vezes alavancado, né, com exposição ali do S&P 500. Então, basicamente, ele vai tentar ganhar 3 vezes mais e perder 3 vezes mais do que a bolsa americana. Ele mesmo vai citar aqui para você. Até mesmo se você ver as posições dele, você vê que tem os principais ativos da bolsa americana, né, do S&P 500, mas ele também compra algumas alavancagens aqui. Você vai ver que tem algumas coisas além do S&P 500 que vão fazer ele trazer essa rentabilidade um pouco maior. Bom, agora vocês já entenderam como funciona esse ETF alavancado. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de rentabilidade histórica dele contra o S&P 500 e também dar um outro exemplo de um outro ETF também que é muito buscado, alavancado. Se a gente pegar o S&P 500 aqui, né, olhando o histórico dele contra o UPRO, que é o S&P 500 alavancado, o que a gente tem aqui nos últimos 5 anos é o seguinte histórico, né? Se você tivesse investido $10 mil no S&P 500 normal, você teria hoje $30 mil. No alavancado, você teria colocado $10 mil e hoje se tornariam $65 mil, ou seja, basicamente o dobro da rentabilidade final aqui do S&P 500. Mas aí você tem alguns grandes problemas, né? O primeiro deles é a volatilidade. Você vê aqui que a volatilidade do S&P alavancado ia ficar em quase 50%, enquanto nesse aqui, o S&P normal, 15%. No melhor ano, você teria uma rentabilidade de 100% no ETF alavancado e no pior ano, uma queda de 56%. Diferente do S&P 500, que teria o melhor ano 31% e a maior queda de 18% nesses últimos 5 anos. Agora eu vou também um pouquinho mais a fundo e mostrar para vocês as 3 grandes possibilidades
possibilidades que a gente teria com esse ETF que você tem que saber antes também de investir, além de eu falar outros riscos e também pontos positivos que ele tem. Aqui pegando os cenários, né, de 5 anos atrás, um pouquinho até mais do que isso, comparando aqui em 2015 a rentabilidade do S&P 500 normal, né, que é o em azul, e o S&P alavancado, que é o em verde. A gente pode ver que em 2015 o S&P alavancado fechou o ano em menos 5% e o S&P normal fechou em 1,3%. Aí você vai falar, pô, Léo, mas ele não é alavancado 3 vezes? Ou seja, não era para ele ter rentabilizado aqui um pouco mais de 3%, 4%, porque o S&P fechou no positivo? Não necessariamente, tá? 2015 foi um ano que teve muitas quedas na Bolsa Americana. E mesmo que as poucas altas que teve para fechar em positivo, não foram suficientes para trazer o alavancado para cima, tá? Então tem esse risco. Às vezes, em anos de grandes quedas, o ETF alavancado pode finalizar o ano em uma queda maior do que o ETF S&P 500 normal, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso, porque com a alavancagem acontecem esses problemas. A mesma coisa aconteceu em 2020, né? Que a gente teve grandes quedas, mas também grandes altas, e aí o S&P 500 fechou em 18% e o alavancado em 10%, porque ele não conseguiu, com essas quedas, recuperar as altas depois, né? E aí, num ano normal, né, que nem 2019, onde a bolsa basicamente só subiu, aí sim você tem o melhor dos cenários do ETF alavancado, onde ele basicamente entregou 3 vezes mais do que o S&P, né? Então você vê o S&P entregou 31% em 2019 e o ETF alavancado 102%. Então, já olhando isso, você já entende mais ou menos para que o ETF alavancado serve. É legal para o curto prazo, já vou mostrar isso um pouquinho mais para vocês nas contas, e principalmente em anos em que o S&P 500 ele tem mais altas do que quedas, porque assim você vai ter rentabilidade de 3 vezes mais. E aí, para reiterar para vocês, além de ele trazer essas grandes altas, os ETFs alavancados trazem também grandes quedas quando a bolsa vem cair. Então, por exemplo, o S&P 500 aqui caiu 20% em 2020. O alavancado caiu 60%. Se você pegar aqui 2023, o S&P 500 caiu 23% na sua mínima aqui e o alavancado 62%. Ou seja, você tem que ter muito estômago para aguentar um ETF desse na carteira, né? Porque ele vai cair muito, você basicamente vai derreter teu patrimônio numa queda, mas também vai ganhar muito numa alta. Agora, vou trazer um outro ETF também alavancado que as pessoas buscam muito antes de trazer os principais riscos desses ETFs. Um outro ETF alavancado muito conhecido é o TQQQ, que ele alavanca em 3 vezes o retorno do índice Nasdaq 100, né? O índice com as 100 maiores empresas de tecnologia listadas na Nasdaq. Então, basicamente, o que esse ETF vai fazer, ele vai replicar o QQQ, né? Que é aquele ETF que compra as 100 maiores empresas de tecnologia, só que vai alavancar em 3 vezes. Então, por exemplo, se a gente pegar nos últimos 5 anos, o QQQ, né, subiu aí 122% e o TQQQ, que é o alavancado, subiu 387%. Ou seja, ele teve uma alta 3 vezes maior do que a do Nasdaq ali em si. E além desse TQQQ, do UPRO, a gente tem vários outros ETFs alavancados na Bolsa Americana, né? Tô mostrando alguns aqui para você. Tem até ETF alavancado de semicondutor, né? Pegando aí 3 vezes mais. Você tem ETFs aqui até do Tesouro Americano, né? Replicando 3 vezes mais. Você tem várias estratégias aqui usando derivativos, tá? Isso é algo que nem existe no Brasil, mas que nos Estados Unidos é muito utilizado, principalmente para estratégias de curto prazo. E agora que a gente entra no ponto principal aqui, quais são os principais pontos positivos e negativos aqui que você precisa saber? O ponto principal positivo aqui, né, que fica muito claro, é você ganhar 3 vezes mais do que o índice. Então, se você conseguir identificar o melhor momento para você comprar esse ETF, você vai ganhar 3 vezes mais tranquilamente do que qualquer outra pessoa. Ou seja, você vai multiplicar seu patrimônio muito mais rápido, obviamente com os riscos a serem considerados. Então eu diria que esse seria o ponto positivo, assim, destrinchante do porquê existem esses ETFs. Agora vamos para os pontos negativos e presta muita atenção no que eu vou falar para você. Se você fizer umas contas básicas, você vai entender que se um ETF, que nem o S&P 500, cair 33% num único dia, o ETF alavancado, ele basicamente vai cair 100%. Ou seja, ele vai zerar. Então você não pode correr o risco de a Bolsa Americana, por exemplo, ou qualquer outro ETF que você estiver investindo, cair 33% no dia, porque aí o ETF alavancado, ele basicamente vai zerar, e aí você vai perder todo o seu dinheiro. Então, para o investidor de longo prazo, isso já é uma péssima notícia, porque a gente gosta de comprar os ativos por longo prazo. Aí imagina que você já está juntando um patrimônio gigantesco e a Bolsa, sem querer, num dia cai 33%, que é muito difícil acontecer, mas pode acontecer, e zera teu patrimônio. O que não
aconteceria no ETF normal, né? Você cairia ali seus 33%, mas iria recuperar ao longo do tempo, melhor do que perder 100% do patrimônio. Então esse já é um dos grandes problemas e por isso que no longo prazo talvez não seja muito interessante, porque você corre esse risco de perder o patrimônio total numa queda de 33% no único dia da Bolsa Americana. Agora eu vou mostrar com contas para vocês do porquê esse ETF é simplesmente mais interessante por curto prazo do que por longo prazo, né? Para você fazer estratégias mesmo de tipo, pô, eu tô achando que a Bolsa Americana vai subir aqui 10%, eu acredito nisso, você já tem um pouco mais de conhecimento, né? Vai colocar um percentual menor na carteira, o ETF alavancado serve muito bem, porque aí você ganha uma porrada ali no curto prazo. Agora, por que no longo prazo não é legal? Vamos supor aqui que eu vou investir $100 no ETF S&P 500 normal e $100 no ETF S&P 500 alavancado 3 vezes, tá? Então, num dia 1, se eu investir $100 e o S&P 500 subir 5%, no final do dia eu tenho $105. No ETF alavancado, ele vai subir 15% no único dia, ou seja, 3 vezes mais do que o S&P, e eu teria $115 aí de lucro. Aí vamos supor que no dia 2 o S&P caiu 5%, aí eu fiquei com meu patrimônio total de $99. No alavancado ele caiu 15%, né, que ele também cai 3 vezes mais, e eu teria $97. Aí você já observa que meu valor aqui já seria menor, né, no dia 2 do que o S&P 500, mesmo eu tendo ganhado mais no primeiro dia. Olha que doideira. E se acontecer a mesma coisa durante 30 dias, né, ou seja, uma alta de 5%, uma queda de 5%, uma alta de 5%, uma queda de 5%, todos os dias durante 30 dias e no alavancado, 15% de alta num dia, 15% de baixo num dia, 15% de alta num dia, 15% de baixo num dia. Depois de 30 dias, olha o que vai acontecer com o meu patrimônio. No dia 30, eu vou ter aqui $71, enquanto no S&P 500 eu teria $96. Isso porque o ETF alavancado ele vai se corroendo ao longo do tempo, porque como as altas elas são muito mais fortes e também as quedas também são muito mais fortes, isso faz seu patrimônio variar muito. E para você voltar ao seu nível anterior, você precisaria de uma alta muito mais elevada para voltar àquele seu patamar. O que no S&P 500 tranquilamente você teria aqui $96 e no S&P 500 alavancado $71. E se isso fosse acontecendo ao longo do tempo, né, 60 dias, 90 dias, 1 ano, você já sabe o que vai acontecer, né? Seu patrimônio vai chegando cada vez mais perto do zero. Isso porque é realmente cálculo matemático, tá? É o que acontece, só que muita gente não vê isso. Muita gente fala, pô, eu vou ganhar 3 vezes mais, mas beleza. Ao longo do tempo, esse ETF ele vai se corroendo e eu consegui mostrar isso pra você aqui em forma de cálculo. E aí você tem mais um ponto a ser considerado também que piora a situação aqui, que são as taxas de administração nesses ETFs alavancados. Se a gente olhar aqui, o ETF QQQ, ele basicamente vai ter ali uma taxa de administração de 0,20%. Agora, o ETF TQQQ, que é o ETF alavancado, né, 3 vezes, ele tem uma taxa de administração de 0,88%. A mesma coisa acontece com todos os ETFs alavancados. Você vê aqui, eu comparei com vários outros, né? O VO tem 0,03% de taxa de administração. O UPRO tem 0,92%. Ou seja, a taxa de administração desses ETFs alavancados, elas são perto de 1%. Enquanto nos outros ETFs são assim, 0,20%, 0,03%, né? Vai depender do ETF em si. Ou seja, esses cálculos que eu mostrei aqui para vocês são só considerando uma alta e uma queda da Bolsa Americana, né? Não considerando a depreciação da taxa de administração ao longo do tempo. O que vai piorar a situação aqui no final, né? Porque você estaria dando um desconto maior ainda de taxa de administração no dia 30 do que no ETF normal, né? Então aí você tem mais um problema. Além da depreciação, do decaimento dele ao longo dos anos, né? Você também tem a taxa de administração decaindo um pouco mais ainda do que o S&P normal. Então, de resumo, o que deixa muito claro sobre esses ETFs alavancados? Cara, é para curto prazo. É tipo compras de uma semana, um mês talvez no máximo, ou você acredita que o S&P vai subir agora e você compra, porque no longo prazo, para o investidor a longo prazo, não vale a pena porque você vai perder patrimônio. E até se você olhar, os ETFs alavancados que estão na Bolsa Americana, eles não têm mais do que 5 anos, porque eles sabem que eles vão decaindo ao longo do tempo, isso é algo matemático, tá? Aproveita e já deixa nos comentários o que você achou dos ETFs alavancados, se você investiria ou se você achou essa estratégia interessante. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar a curtida aqui embaixo, a gente se vê no próximo dia, valeu, até mais!